Como deve ser o comportamento do ser que se assume homossexual? E sob a legislação que já admite a união e até a transmissão de bens aos parceiros homossexuais, como é que deve ser a conduta de um homossexual? Igual à conduta de um heterossexual. Não há diferença. Quando nós optamos por um comportamento, esse comportamento deve ser enobrecido pela nossa opção, sem a característica de agressão àqueles que estão noutra faixa optativa, sem vulgaridade, sem mesquinhez, sem promiscuidade. Entre as muitas perguntas que nos chegaram, mais de 20, sobre homossexualismo, algumas perguntam, por exemplo, o homossexualismo é opção, doença moral ou desequilíbrio emocional? Geneticistas, na década de 80 do século passado, pensaram que fosse uma disfunção de alguns genes. Constataram depois que não. Outros supuseram que seriam fenômenos perinatais, compressões familiares. Há toda uma gama de fatores que dificilmente se poderia, até agora, indicar qual o preponderante. O homossexualismo não é uma tara, não é uma doença, não é um castigo divino, é uma experiência evolutiva. O fato de o indivíduo ser homossexual não quer dizer que ele é um pervertido, como o fato de alguém ser heterossexual não quer dizer que seja um depravado. É um estágio de evolução, conforme dissemos. O sexo masculino, graças aos seus hormônios, ajuda-nos a desenvolver a energia, a coragem. O sexo masculino tipifica a intrepidez, a altivez, essa necessidade de enfrentamentos, de aceitar desafios. O sexo feminino, face aos seus hormônios, caracteriza-se pela doçura, pela afabilidade, pela abnegação, pelo sentimento maternal. O espírito, quando se reencarna na masculinidade, ele vai desenvolver determinados fatores. Quando se reencarna na feminilidade, ele vai desenvolver outras aptidões. Quando, porém, ele usou a masculinidade ou a feminilidade de maneira equivocada, ele retorna em uma postura com uma psicologia diferente da sua anatomia. Anatomicamente, ele tem uma estrutura, uma polaridade. Psicologicamente, ele tem um outro sentimento. É tão nobre como o heterossexual, cuja vida está dentro de uma pauta, de um programa estabelecido na conduta do comportamento saudável. O uso que cada um faça da sua homo ou da sua heterossexualidade é que dará dignificação ou que lhe dará manifestações de desvios de conduta. Nós vemos, às vezes, indivíduos masculinos que são agressivos, que exibem os seus músculos, que aí estão em uma pantomima machista, e isto reflete muitas vezes um conflito sexual. Exibe-se invariavelmente aquilo que se não tem. Vemos moças supersexuais, que são símbolos sexuais, e, no entanto, necessitam de estimulantes para a função que seria o normal. São conflitos de projeção da imagem, porque no inconsciente há um tormento de insegurança. Quando também o homossexual exibe as suas expressões de uma maneira agressiva, é um distúrbio psicológico. Não tem nada a ver com a sua homossexualidade, masculina ou feminina. É o distúrbio psicológico, é o conflito, querer impor aos outros, querer exigir dos outros, como qualquer heterossexual, querer exigir um respeito que ele não soube conquistar. A conduta moral do homo ou do heterossexual é que ele dá o direcionamento para uma saúde sexual ou uma vida de distúrbios na área do sexo. No caso do indivíduo ter o seu parceiro, ele optou, respeite-o. Como heterossexual, tem o dever de respeitar a pessoa que elegeu
como seu parceiro. Na hora em que, por acaso, não lhe sirva, separe-se e passe a procurar uma outra parceria. Daí, como as leis aceitam que até as heranças se transfiram, parece-me muito justo. Se duas pessoas trabalham vinculadas por um sentimento fraternal ou um sentimento sexual para granjear determinados recursos e morre um deles, porque esse ser que lhe deu a mão durante tantos anos, que foi o seu estímulo, que foi a sua inspiração, não merece ser parceiro também daquilo que ele fica. Foi uma atitude que a mim, pessoalmente, me parece muito justa, muito nobre, sem que com isso estejamos dando aval a condutas de qualquer natureza. O homossexual não é, portanto, nem doença moral, nem desequilíbrio emocional. É uma opção. Ele traz no seu mapa de reencarnação essa experiência. E pode ser por uma má educação, precipitadamente jogado no abismo. Encontrar alguém que o convide a uma iniciação precoce e criar o hábito e tombar também no abismo da promiscuidade mais tarde. A homossexualidade tem cura. Notem como está gravado em nosso inconsciente que é um crime, que é um pecado. E há religiosos hoje que falam com tanto rancor, como se a criatura fosse um pária, menos que um pária, não fosse criatura. Se amamos aos animais, aos vegetais, à natureza, por que não a nosso irmão masculino ou feminino que experiencia determinados comportamentos? Com que atrevimentos poderíamos gritar que Deus o castigará? Como sabe? E se ao infinito foi Deus que assim o fez? Porque não foi ele quem se fez. Foram as leis que estabeleceram. Então, em qualquer circunstância, não diria compaixão, porque seria se fosse um enfermo. Eu diria compreensão. Em qualquer estágio que se encontre a criatura humana, na área do sexo, ou em qualquer conduta, misericórdia quero, disse Jesus. Então nós deveremos ter a sensatez de estender a mão amiga, sem escogitarmos da sua conduta moral. Como é que nós sabemos da conduta moral de muitos heterossexuais? Quantos que se permitem o adultério, a traição, a infâmia, a promiscuidade, o pluralismo sexual? E nós, só porque tradicionalmente o homem tem maior consideração, nós vamos achar que está muito bem, em detrimento de outrem, que traga uma opção para ele talvez conflitiva e para a sociedade ainda não aceita. É necessário que nunca esqueçamos de que o homossexual não é um doente, é alguém no processo de evolução. Qual o procedimento para acabar com esse desvio? Como a família deve proceder? Não há procedimentos. A família deve amar. Amar e amparar. Nem o estímulo que torna o indivíduo cínico, nem a repressão que torna o indivíduo revoltado. Daí, olhemos o nosso familiar com todo respeito, com carinho e o ajudemos. Como deve ser o comportamento do ser que assume a sua sexualidade? Dessa forma, correto, saudável. O homossexual pode participar de reunião mediúnica sem a menor dúvida, porque a homossexualidade e até mesmo a pederastia, que é uma opção, o lesbianismo, que é outra opção, não são chagas morais, são opções, nem sempre ideais para o nosso ângulo da vida na Terra. Mas os senhores irão ler numa frase muito rápida que está no livro, que o número de pessoas com tendências homossexuais chegará em breve a cifras muito altas, por causa do mau uso do sexo que estão fazendo os heterossexuais. Então, cada dia, o número é maior.
E, por consequência, os riscos são maiores da promiscuidade e do mau uso do sexo. O que dizer do trabalhador espírita homossexual? Que preconceito! Que dizer que ele trabalhe mais e que dê exemplo aos héteros que a força está na fraqueza. A força de uma corrente está no seu elo mais fraco. Quebrou ali, acabou-se a corrente. Defina novamente o homossexualismo, pois não entendo a ligação espiritual com esse desvio. Digamos que um homem reencarna esse espírito como homem 2, 5, 10 vezes. E de repente, ele tem necessidade de evoluir nos hormônios femininos. Ele então vem como mulher, mas as suas tendências são masculinas, porque o espírito está acostumado ao comportamento masculino. O espírito vai imprimir no corpo feminino características masculinas. O espírito reencarna como mulher 2, 20, 30 vezes. E tem que se desenvolver como homem. As experiências do homem na vida pública vêm num corpo masculino com algumas marcas femininas, trejeitos, modismos, sinais de feminilidade. Então, é uma postura homossexual. Porque este ser vai se afinar com aqueles do seu mesmo sexo. Então, é curioso notar que vai procurar pessoas do seu mesmo sexo. Isso não quer dizer que se vá perverter. Poderá escolher somente, se for um homossexual masculino, procurará somente pessoas de sexo masculino, tem mais afinidade com homens. Se for de sexo masculino, preferirá o convívio com mulheres. Se ele, como homem que foi, agiu mal, usou o sexo como meio de promoção, corrompeu muitas jovens, ele reencarna em corpo feminino, com essas inclinações masculinas. E apesar do corpo feminino, ele quererá conquistar mulheres para submetê-las. É o lesbianismo. Outras mulheres irão submeter-se, porque trazem também marcas. Em palavras singelas, se usamos mal o sexo masculino, voltamos num outro corpo feminino com tendências masculinas. Se usamos mal o sexo feminino, voltaremos num corpo masculino com tendências femininas. A opção moral, nós é que daremos. Então, deixo aqui para nossas reflexões essas propostas, repetindo que o sexo é departamento divino para a vida. Cultuá-lo, respeitá-lo, exercê-lo ou não, porém canalizar as suas energias para o amor é o nosso dever. Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho.